pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo do GEDS. Meu nome é Fabrício Reis e hoje eu vou contar para vocês o que vocês precisam saber para advogar para pacientes com doenças raras ou pessoas com deficiência. Mas antes da gente entrar no conteúdo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e também não esquece de clicar no sininho, hein, para não perder nenhuma novidade do nosso perfil que vai começar a bombar daqui para frente, hein? Então, pessoal, a gente vem falando em várias lives, vários eventos dos nossos perfis da importância de você se especializar na área do direito da saúde, que é uma área que tem muitas particularidades, tem muitas questões muito próprias, muito técnicas da área. Então, para uma atuação muito efetiva junto a pacientes com doenças raras ou pessoas com deficiência, é importante que nós tenhamos alguns conhecimentos e algumas práticas que diferem um pouquinho da normalidade, entre aspas, assim, de outras áreas do direito. Então, eu queria elencar para vocês aqui alguns conhecimentos, alguns pontos importantes para a atuação dessa área. Bom, acho que não podemos pensar de forma diferente que não seja falando da empatia, né? Da questão da importância do acolhimento, do atendimento especializado, do atendimento humanizado com esses pacientes, que normalmente eles estão procurando um advogado muito comumente numa situação e num estado de muita vulnerabilidade. Estão procurando advogado, têm necessidade de judicializar ou de tomar, nem que seja uma medida administrativa, justamente por estar numa situação de uma fragilidade de um direito, uma dificuldade de acesso, uma dificuldade de conseguir um tratamento ou de dar continuidade a um tratamento. Então, primeiramente, esse olhar empático, esse olhar humanizado para esse tipo de paciente é muito importante e faz muita diferença. É uma área que exige, que demanda de nós advogados toda essa atenção e todo esse cuidado. Afinal, nós tratamos aqui de um bem da vida que é muito íntimo, que é muito ligado à questão de dignidade dos pacientes. Nós não estamos tratando meramente de questões patrimoniais, ou batida de carro, um aluguel atrasado, mas muitas das vezes é uma questão de vida ou morte daquele paciente. Outra questão importante para você atuar nessa área com muita eficiência e com muita excelência é entender o que é uma doença rara e entender o que é deficiência. Sem entrar em muitos aspectos formais e técnicos, mas dando aqui uma passada para você entender um contexto geral, o conceito de doença rara, segundo a OMS, é aquela que afeta até 1,3 pessoas a cada 2.000 indivíduos. Então você vê que dentro de um grupo grande de indivíduos afeta uma pequena parcela, mas nós temos aí, estima-se que tem até 8 até 9 mil doenças raras entre as descobertas e as que ainda estão a ser descobertas. E falando de Brasil, estima-se que tenhamos cerca de 17 milhões de pessoas com alguma doença rara. Então, no fim das contas, não é um grupo tão minoritário assim. Então, entender as particularidades de cada doença, entender a particularidade de cada necessidade e a dor de cada paciente faz uma grande diferença. É uma área que não dá para você fazer uma atuação usando modelo, usando uma linha de produção, que as petições são muito iguais. Porque cada doença, cada caso vai ter uma particularidade. Às vezes a mesma doença com pacientes diferentes tem sintomas diferentes. Então ter esse entendimento, ter essa apreensão do que é uma doença rara, de quais são os sintomas, entender aquela doença específica também faz uma grande diferença na construção da sua tese. Afinal, não basta você ficar apenas elencando leis, artigos, jurisprudência, se você não traz uma situação fática que corrobore aquele direito material que você está trazendo. E também, da mesma forma, a deficiência. Também é importante entender o que é a deficiência, do que se trata, entender que deficiências nem sempre são visíveis, não é a falta de um membro ou o não funcionamento de um órgão, alguma coisa assim que seja facilmente apreensível, facilmente visível. Tem muitas deficiências que elas são invisíveis. Entender esse contexto também é importante para a sua atuação, para a construção de tese, para inclusive a adequação do direito material àquele processo, àquela demanda. Entender que uma deficiência não é uma questão, uma relação intrínseca do paciente, mas sim é uma questão da relação daquele paciente com o meio que o cerca, seja o meio social, seja o meio geográfico, urbano e etc. Então, entender esses conceitos faz muita diferença, porque você corrobora o que você vai trazer enquanto lei, enquanto direitos, enquanto jurisprudência, trazer essa situação fática, informando e elencando todas essas particularidades que denotem e que vão demonstrar para o juiz a fragilidade, a situação de direito violado, de direito fragilizado que aquele paciente se encontra.
Bom, superando aqui então essas questões mais conceituais, digamos assim, vamos falar um pouquinho sobre o processo, né? O que é importante de se saber e de se ter em um processo judicial? Primeiramente, uma documentação probatória muito robusta, muitos laudos, muitos exames, inclusive o uso de estudos científicos também ajuda bastante nesse tipo de demanda, nesse tipo de ação. Você fazer uma pesquisa do que a academia, não apenas no Brasil, mas no mundo, vem falando sobre aquela doença, como outros países, ou no caso, outros estados aqui do Brasil, inclusive, têm tratado aquela doença em relação à questão de acessibilidade, de inclusão, de direitos. Também ter um cuidado muito especial com a questão do laudo e relatório médico, que no meu entender são é o coração de uma ação quando se trata de uma pessoa com deficiência ou com doença rara. Um laudo bem feito, um relatório bem feito que traz informações robustas, que traz informações completas e bem pormenorizadas. Então, quando nós estivermos fazendo aquela preparação de um processo, preparação daquela situação, do arcabouço probatório, é importante que ou o laudo ou o relatório traga o máximo de informações sobre o paciente, que não se limite apenas a falar o paciente tal tem tal doença com tais sintomas. Isso aí a gente já consegue encontrar, a gente pode falar isso na nossa petição, mas é importante trazer quais as dificuldades, quais os impedimentos, quais os obstáculos que aquela situação traz para a inclusão daquela pessoa na sociedade, quais os riscos à saúde e também trazer principalmente quais os tratamentos que estão sendo manejados para aquele paciente, a quantidade, necessidade de qual especialidade, de qual medicamento, quantas vezes na semana, a dosagem. Esse cuidado é importante para que nós tenhamos uma liminar que facilite inclusive a sua execução, o seu cumprimento. Uma liminar que seja deferida baseada numa tese genérica, que peça, por exemplo, o fornecimento de um medicamento, mas sem uma especificidade de dosagem, de quantidade, de período de uso, você vai ter uma decisão que ela é muito genérica, que ela é muito ampla, não tem as especificidades e na hora do cumprimento, caso ele não esteja sendo feito a contento ou de uma forma que seja não a ideal para aquele paciente, você vai ter dificuldade para a execução, para o cumprimento daquela liminar. Então, quanto mais informações, melhor. Então, pessoal, resumindo aqui, para você ter uma boa atuação nessa área com pacientes com doenças raras ou pacientes com deficiência, primeira coisa, ter esse olhar empático e acolhedor, entender a realidade, a dor, as dificuldades, as necessidades e principalmente as particularidades daquele paciente, dos seus sintomas e da doença. E terceiro, você ter realmente uma produção probatória robusta, você trazer estudos, não apenas jurisprudência, mas estudos científicos, comportamento da academia, leis de outros estados, como que outros lugares do mundo tratam aquela doença e trazer também o máximo de informações médicas do tratamento daquele paciente, para você ter realmente uma atuação muito eficaz, muito pormenorizada, que vai atender exatamente naquela necessidade do paciente. Bom, pessoal, foi um vídeo rápido, eu vou ficando por aqui. Não esqueça, pessoal, de clicar no sininho, porque nós teremos muitos conteúdos novos daqui para frente. Nós vamos aprofundar em vários temas aqui e expandir bastante o assunto sobre direito da saúde, direito dos pacientes, a atuação contra o plano de saúde, a ANS e assim vai. Então vai ter muita coisa pela frente que você não pode perder, hein?